E sabe, eu podia pregar uma palavra que eu já preguei outras vezes, podia pregar alguma palavra que Deus já havia me dado em outras ocasiões, mas eu fui buscar no Senhor e o Senhor trouxe um tema ao meu coração, e o tema para essa noite é Deus de milagres. Quantos aqui creem num Deus de milagres? Levanta sua mão assim. Eu creio nesse Deus, e mais do que crer, eu sei que Ele está aqui. Nós sentimos a sua presença, esse é o Deus vivo que nós servimos, e é a respeito dele que eu gostaria de falar. E se você já puder ir abrindo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ler um texto, e antes eu quero apenas introduzir um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. E enquanto você abre, eu quero também te lembrar que logo após o término desse culto, cerca de 1 hora depois do término desse culto, nós teremos uma vigília para buscar um pouquinho mais do Deus de milagres, buscar a face do Senhor. Você que está com fome e sede, eu quero te dizer que aqui tem pão. Ele disse que aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você tem fome, eu sou o pão. Então, pão que desceu do céu, tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. A Bíblia vai dizer, o seu divino poder já nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida santa e piedosa. Tudo que você precisa, que você necessita, você encontra no Senhor. E aqui vai ser um tempo de buscar a face de Deus. Com certeza Deus vai se manifestar poderosamente. Mas quando nós olhamos para a pessoa do Senhor, antes mesmo de nós vermos qualquer manifestação dele, ele já era. Ele falou para Moisés, eu sou o eu sou. A Bíblia vai dizer também que nunca se viu ou nem se ouviu falar um Deus além dele, que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que é antes de todas as coisas, antes de tudo. Quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito já pairava sobre a face das águas. Esse é o Deus que eu e você servimos. É um Deus pré-existente, um Deus que tudo fez e antes de tudo ele já existia e já era. Ele não se tornou, ele não foi crescendo, não foi melhorando, ele já era, ele é e ele continuará sendo. Mas ao longo da história, Deus faz a criação e ele se revela na criação. Deus ele começa a se revelar à humanidade através da natureza, por exemplo. O salmista no Salmo 29 vai declarar que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando nós olhamos para a natureza, você com certeza vai concordar comigo que você pode ver a mão de Deus. Assim como aquela canção diz, eu te vejo em tudo. A gente pode perceber em tantas paisagens, em tantos acontecimentos, o orquestramento de Deus, a mente divina, a mente criativa de Deus, que tudo formou e tudo fez. O sol, a chuva, as estações, os continentes, os diferentes climas, os diferentes animais, enfim, tudo tão harmonioso que nos faz e nos permite viver no planeta Terra, dentro de uma galáxia, dentro de tantas outras galáxias, e o nosso Deus é tão poderoso que diante de tantas estrelas, a Bíblia vai dizer que Ele chama cada uma pelo seu nome. Esse é o nosso Deus, e Ele se revela na natureza. Mas Ele também vai se revelar na Bíblia de uma forma direta, por exemplo, a Moisés. Ele aparece na sarça a Moisés e vai dizer, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Seu pai Abraão, Isaque e Jacó, os seus pais na fé, os seus patriarcas, eu sou o mesmo Deus dele, eu sou o seu Deus, o Deus do povo que eu escolhi para ser meu e hoje está escravizado na terra do Egito. Ele se revelou para Moisés de forma direta, mas Ele também vai se revelar para nós nesse tempo através dos nomes que estão descritos na Bíblia. Às vezes a gente lê em português e vê o Senhor, ou vê a palavra Deus na Bíblia, mas cada palavra ali dentro de um contexto, no hebraico ou no grego, na língua original ou no aramaico em alguns trechos da Bíblia, nós vamos ver um significado apropriado para aquele contexto. Então Elohim é o Deus criador, Adonai é o Senhor, Jeová Jireh é o Deus que provê, Jeová Rafa, o Deus que te sara, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, os nomes de Deus são também revelações de Deus para nós, de quem Ele é, a respeito do seu caráter e da sua pessoa, de quem Ele é. Pela consciência humana, nós também percebemos a existência de Deus. É interessante que eu e a Duda fomos para o Peru no ano passado, em setembro, e a gente conheceu as civilizações incas, né, as construções dos incas, e era interessante porque era muito isolado assim. Então tinham locais lá, Machu Picchu, por exemplo, é um lugar super isolado. E eles se desenvolveram enquanto civilização ali, e eles acharam alguma coisa para crer. Por quê? Porque a consciência humana deles clamava que existia um ser superior, eles só não sabiam descrever e não tinha alguém que os instruísse. Mas eles começaram a achar divindades. Então eles viam o sol, começaram a adorar o sol, a lua, enfim, começaram a achar as suas divindades, porque o ser humano percebe que existe alguém superior a ele, uma pessoa, um Deus, um ser criador, um ser poderoso que está acima dele e que ele lhe deve honra, ele deve
exaltação, lhe deve adoração. Então a consciência humana testifica de que existe um Deus. Às vezes as pessoas podem, dependendo da cultura, inclusive, não ter a consciência exatamente do que é isso, mas eu e você temos esse conhecimento, e eu glorifico a Deus porque o Evangelho de Jesus Cristo chegou até o Brasil e nós conhecemos a salvação por meio disso. Nós também temos a revelação de Deus, e talvez seja a mais forte, mais palpável revelação de Deus que eu e você possamos ter, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia vai nos mostrar que Ele era o Verbo, e coexistente com Deus, sendo uma pessoa da Trindade, uma pessoa distinta sim, mas com as mesmas características, com o mesmo caráter, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Jesus vem à terra em forma corpórea, e Ele encarna em forma humana. O Espírito Santo gera Ele no ventre de Maria, e a Bíblia vai dizer que o anjo declara a Maria: o Espírito de Deus descerá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo envolveu aquela mulher, ela gerou Jesus. Ainda no ventre, Jesus já começou a fazer a diferença. Quando Maria se encontrou com Isabel, que estava grávida de João Batista, 6 meses de diferença, diz a Bíblia que aquele bebê, João Batista, no ventre de Isabel, pulou de alegria, e um cântico saiu dos lábios de Isabel, porque onde Jesus chega, meu irmão, há movimento, há alegria, há exaltação, há adoração, alguma coisa Ele faz diferente. Ainda no ventre, Ele já estava fazendo diferença na humanidade, enquanto estava aqui na terra. E Jesus, Ele vai revelar o Pai, porque Ele vai mesmo dizer a respeito de si, que quem me vê, a mim vê o Pai. Porque Ele revelava e testificava as obras do Pai. O Pai era santo, Jesus foi santo. O Pai era poderoso, Jesus revelou poder. O Pai revelava mansidão, Ele revelou mansidão e compaixão, e assim por diante. E as suas obras também testificaram de que Ele de fato era o próprio Deus encarnado na pessoa do Filho. Porque Ele vai dizer também que o Filho não faz nada a não ser aquilo que Ele vê o Pai fazer. É assim com a criança. A criança aprende pelo exemplo. Ela aprende vendo, né, as atitudes do Pai, às vezes até o sotaque vai imitar, os trejeitos vai imitar, e Jesus vai usar essa figura para dizer: eu não faço nada do que eu não vejo meu Pai fazer. Então você está vendo os milagres que eu estou executando, é porque eu estou olhando o meu Pai está gerando isso em mim, eu estou apenas transbordando para fora, revelando a natureza de Deus, que é um Deus que opera milagres. E diante desse Deus de milagres, eu percebo que a operação de milagres também é uma revelação de Deus sobre a terra, porque é algo que o homem não pode gerar, é algo que o homem não pode produzir, é algo que o homem não pode naturalmente fazer com que aconteça, mas ele depende completamente e unicamente, exclusivamente do poder de Deus atuando e agindo na vida dele, ou através da vida dele. E é interessante que a operação de milagres na Bíblia, ela vai trazer esse viés que vai fortalecer a pregação do Evangelho. E diante dessa verdade eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos de número 1 a 5, vai dizer o seguinte: eu, irmãos, Paulo dizendo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu quero ler de novo esse versículo, porque ele é a chave da nossa palavra nessa noite. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quero orar mais uma vez nesse tempo. Pai, diante da Tua palavra, nós cremos no poder da Tua palavra. Ela é como uma espada de 2 gumes, ela penetra a divisão da nossa alma e do nosso espírito, vai até a divisão das juntas e das medulas e chega ao mais profundo e o mais íntimo do ser humano, discernindo os pensamentos. Pai, por isso neste momento eu te peço que a Tua palavra tenha livre acesso aos nossos corações, trabalhe em nós e se manifesta neste lugar, porque nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres e ansiamos e te esperamos manifestando os seus milagres nessa casa, nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Sabe o que é interessante? Último domingo a gente estava num momento de apelo aqui, o Espírito Santo se movendo, o Eric orou por mim, e ele falou: Deus vai começar a te usar com milagres. E eu creio muito nisso nessa noite, que Deus tem milagres reservados para nós aqui. E esse tema veio enquanto eu orava ao Senhor, e depois, quando estava preparando a mensagem, essa lembrança veio ao meu coração e testificou ainda mais desse tema, o Deus de milagres. Mas quando eu olho para esse texto de Paulo, para a igreja de Corinto, é interessante e muito curioso que nós podemos perceber que Paulo poderia ser alguém que se vangloriaria do seu conhecimento e da sua sabedoria.
Afinal, nós vemos que Paulo viveu como fariseu. A maior seita judaica daquele tempo, eles liam a Torá, liam os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas tinham decorados muitos trechos da lei, conheciam, na verdade, profundamente a lei de Deus, porém não revelavam o Deus Criador. E é curioso notar que Paulo estava diante disso. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande ensinador, um grande mestre judeu, que tinha muito conhecimento, e Paulo despontava em conhecimento, ele era dos principais daquela seita, e ele mesmo tendo todo esse conhecimento, após a sua conversão, você vê pelas cartas dele, o próprio Pedro vai declarar que as suas cartas eram de difícil interpretação, porque a forma de Paulo escrever, o nível de conhecimento, a profundidade de Paulo podia trazer alguma dificuldade de interpretação. Pedro declarando isso, Paulo poderia se vangloriar do seu conhecimento, mas ele vai dizer: eu não vou me gloriar em nada a não ser na cruz de Cristo. A glória seja dele, o louvor seja dele, eu sou apenas um instrumento. E como instrumento eu não manifesto aquilo que pode trazer glória para mim, mas eu estou baseado na minha pregação, na minha anunciação do Evangelho, naquilo que traz glória para ele. O que traz glória para ele? A manifestação do poder de Deus. Ele vai dizer no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em ligar de sabedoria, persuasiva de sabedoria. E Paulo, ele pregava nas sinagogas. Quando ele chegava numa cidade, ele ia numa sinagoga, num ajuntamento onde o pessoal estava lá e discutia a lei, e lá ele discutia e debatia, para que por meio do debate, por meio da lógica, ele conseguisse converter alguns a Cristo. Apontando toda a lei para Cristo, ele tentava trazer essas pessoas que estavam no engano para o conhecimento da verdade e para a luz de Jesus. Mas não é nisso que consistiu a pregação de Paulo em Corinto. Na cidade de Corinto, a pregação de Paulo consistiu numa demonstração do Espírito e de poder. Agora, falar sobre o poder de Deus é uma coisa, demonstrar o poder de Deus é outra coisa. E a pregação de Paulo, ela não era apenas de palavras, nem de sabedoria, nem de eloquência, nem de um grande preparo, nem de um grande tempo de pregação. A palavra de Paulo ali naquela cidade, ela consistiu na manifestação do poder de Deus por meio de milagres e maravilhas e sinais. E a Bíblia vai nos mostrar que essa igreja entrou tanto nessa visão, que nenhum dom faltava para aquela igreja. Eles se moviam em todos os dons, apesar de algumas correções que nós vemos nessa carta, mas era uma igreja que conhecia da manifestação do poder de Deus, porque uma igreja que caminha apenas na letra, que caminha numa parte do Evangelho, mas não caminha, não vive a verdade da demonstração e da manifestação, da presença manifesta de Deus, é uma igreja que está vivendo uma verdade do Evangelho parcial. Se eu e você não estamos vivendo a completude ou a totalidade do Evangelho, na manifestação dos sinais e das maravilhas, ainda falta uma parte do Evangelho que eu e você ainda não experimentamos, e eu quero experimentar isso, eu creio que você também quer experimentar isso. Poder de Deus sobre a minha e sobre a sua vida sendo manifesto, e Paulo está nos instruindo aqui. Então, uma juventude nesse tempo, que se posiciona como cristã, que crê em Jesus, que diz ser seguidora de Jesus, que diz ser discípula de Cristo, e esse é o tema do nosso ano, discipulado, e o primeiro discipulado começa sendo discípulo de Cristo, imitador de Jesus. É uma igreja que tem que caminhar nos milagres. É uma igreja que tem que caminhar na visão de um Deus que opera além das circunstâncias, que não está limitado, a respeito de qual a palavra do Senhor vai dizer, que haveria alguma coisa impossível ou difícil para o Senhor, e a resposta que está intrínseca no texto é que não há nada difícil nem impossível para o Senhor. Não há nada que Ele não possa fazer. Afinal, se você olhar o relato bíblico, como que seria possível repartir 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Como é que seria possível para Eliseu, um machado pesado caiu na água, ele fez flutuar? Como é que seria possível para Moisés colocar um cajado na água e o mar se abrir? Isso não é possível ao homem, mas todas as coisas são possíveis a Deus. Tudo que é impossível ao homem, a Deus é possível, porque Ele é o Deus de milagres. Só que a igreja de Jesus não caminha na sua própria autoridade, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, e o Jesus, Ele vai outorgar essa autoridade aos seus discípulos, e nós somos os discípulos de Jesus nessa era. E ele vai dizer em Mateus 10, no versículo 1 do capítulo 10, dizendo: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Então Jesus que deu, Ele que te deu poder para você caminhar como discípulo de Cristo nessa terra. Não é no céu, é nessa terra que Ele te deu poder para você fazer a diferença. E assim como Jesus caminhou, a Bíblia vai dizer: aquele que diz crer nele deve andar como Ele andou. Se Ele andou fazendo milagre, meu irmão, eu e você temos que caminhar nessa virtude. Ele deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Não é uma parte,
Não é um tipo de enfermidade ou uma categoria de enfermidade. Não, toda enfermidade e todo espírito imundo tem que ser retirado na autoridade que Jesus deu sobre nós, na autoridade do nome de Jesus que está sobre todos os nomes. Essa autoridade que está sobre você. Essa autoridade que está sobre o Brave, essa autoridade que está sobre a Alameda em Santa Felicidade nessa noite, Ele já nos deu e nós precisamos tomar posse dessa palavra, crer nessa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou insistindo nisso com você, porque eu quero que entre bem na sua cabeça, você se agarre nisso. Jesus já te outorgou, já te concedeu, já te deu poder e autoridade sobre essas enfermidades, sobre os espíritos imundos. Marcos 16, 20, capítulo 16 de Marcos, vai nos declarar os momentos finais de Jesus com seus discípulos, sobre a ótica do evangelista Marcos, e ele vai dizer que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então há uma condição para você viver sobre a atmosfera do Deus de milagres, é você ter fé, você crer. E ele vai dizer que os que crescem expulsariam demônios, pisariam na cabeça de serpentes e escorpiões, falariam novas línguas, curariam os enfermos. Se tomasse alguma coisa mortífera, não lhes faria mal algum. E ele vai declarar uma lista de sinais que seguiriam aqueles que tinham fé ou que têm a fé em Jesus. E aí, no fim, no último versículo desse capítulo, o último versículo desse evangelho, ele vai declarar, o evangelista, que eles, os discípulos, após toda essa conversa e esse encorajamento de Jesus, eles tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Então, por que o Senhor deseja te usar através dos sinais e dos milagres? Para confirmar a palavra. Veja o que Paulo pregou e falou em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 4, que eu li anteriormente. A minha pregação não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Agora o versículo seguinte vai dizer o motivo. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque quando a nossa fé se apoia na sabedoria humana, é como se a gente estivesse baseado em vento de doutrina. Uma outra palavra que vem a surgir pode abalar a nossa fé. Mas quando a gente vê um Deus que fez algo extraordinário em nós, é algo que a medicina não pode explicar, algo que a mente humana não pode explicar, mas que transcende, que é sobrenatural, aí a nossa fé está baseada numa fonte e num firme fundamento, e ela não se abala. E é interessante porque o coração de pedra é quebrado por meio disso. A palavra é confirmada por meio dos sinais, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, num culto ou numa situação onde você está evangelizando, ela pode estar questionando muitas coisas a Deus, mas quando ela vê a manifestação do poder de Deus, tudo aquilo que estava como barreira é quebrado, e o Senhor deseja nos levar para esse nível. Eu creio que essa palavra nessa noite tem por objetivo em nossos corações de nos levar um nível além na manifestação do poder de Deus e na interação com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer nos empoderar e nos tomar para que nós possamos vivenciar esses sinais de uma forma cotidiana no nosso dia a dia. Assim era a igreja primitiva. A Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas eram vistos por meio das mãos dos apóstolos. Paulo vai dizer a respeito de si que os sinais do seu apostolado, os milagres, as curas e as maravilhas eram presentes. Então, Deus deseja que a sua igreja ande na visão de um Deus que é sobrenatural, um Deus que é um Deus de milagres, um Deus que não caminha sobre a minha e sobre a sua circunstância, mas que está acima de tudo, não é preso ao nosso tempo, mas é atemporal. Ele já veio lá na frente e Ele faz poderosamente. Ele tem poder, Ele é o Deus todo-poderoso. E é diante disso que eu vejo que os sinais, eles confirmam a palavra, eles dão veracidade, eles dão autenticidade àquela palavra. Quando nós olhamos na Bíblia, a gente vê que isso é tão verdade, que o Evangelho de João, ele foi escrito com esse propósito. O Evangelho de João, ele trabalha a visão de que Jesus, apesar de ser um homem, era de fato Cristo, o Filho de Deus. E ele vai trabalhar a respeito da identidade de Jesus, dizendo que Ele era o pão da vida, Ele era a água da vida, Ele era o bom pastor e assim por diante. São 7 declarações de Jesus a respeito de quem Ele era, mas também vai mostrar 7 sinais ou 7 maravilhas, 7 milagres que Jesus operou. O legal é que o número 7 na Bíblia, ele tem uma conotação de nos mostrar a perfeição e a completude de Jesus. 7 geralmente associado ao Espírito Santo, 7 geralmente associado à obra perfeita de Jesus, e 7 também foi um número de sinais que João descreveu no seu livro, no seu evangelho, para provar que Jesus é o Cristo.
Jesus de fato não foi apenas um homem diferenciado, um profeta ou alguém relevante no seu tempo. Ele de fato é o Filho de Deus encarnado que veio ao mundo e sofreu tudo o que sofreu em meu e em seu lugar, fazendo um sacrifício perfeito e perpétuo. O seu sangue nos traz a redenção e por meio dele nós temos a esperança viva e firme de que nós não vivemos apenas para essa vida, mas que há algo além que nos aguarda, um céu de glória que nos espera e um dia nós nos encontraremos com ele. Por isso, os milagres são para esse tempo. Nós precisamos entrar nessa visão. Não temos tempo lá no céu, o tempo é hoje, no tempo que se chama hoje. Deus quer te usar hoje, enquanto jovem ainda, porque o motor de uma igreja geralmente é a sua juventude. É a juventude que vai levar uma igreja a vivenciar um novo avivamento, a vivenciar assim um tempo de fervor espiritual. Não se limita à juventude, mas em muitos casos ao longo da história nós vemos isso. E João vai relatar 7 milagres de Jesus. Ele vai mostrar vários milagres e no fim ele vai declarar o seguinte no capítulo 20. Versículo de número 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Sabe, um artifício que Deus está te dando, uma estratégia, uma arma que Deus está te dando, para que as pessoas ao seu redor creiam que Jesus é o Cristo, são os milagres que Ele pode operar através da sua vida. Lá na sua faculdade ou no seu colégio, quando tiver alguém doente, não se acanhe, ora por essa pessoa. O Deus de milagres é o Deus que você serve, é o Deus que está contigo e que habita em você. Esse poder está em você. Você pode, Ele já te deu esse poder, Ele já te outorgou esse poder, e Jesus está nos mostrando isso. Enquanto humano, Ele operava os milagres porque Ele estava ligado e conectado com o Pai, enxertado na videira, e esses milagres vão testificar a respeito de Deus, a respeito do Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, declara o versículo. Agora, João 21, 25, já na continuidade, no último capítulo de João, vai dizer que Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja, João está dizendo, eu escolhi 7 milagres, só para exemplificar, e só para te provar, que aquele homem que passou aqui, que talvez você esteja ouvindo hoje, que é apenas um profeta, na verdade, ele é o Filho de Deus, que desceu do céu, encarnou, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, vivenciou todas as experiências, uma vida santa, e Ele está nos mostrando que através dos milagres, que não eram obra humana, não eram possíveis de ser realizados por obra humana, Ele era de fato o Filho de Deus, o Cristo. Sabe, se Jesus realizou tantos milagres, ao ponto de João dizer que se tivesse que escrever, ia faltar página em livro para poder relatar todos os milagres, e se nós temos que andar nas pegadas do nosso mestre, acho que a gente pode crescer um pouco mais nisso. Se o Deus de milagres está à nossa disposição, se o poder de Deus está à nossa disposição, se de fato o Espírito de Deus habita em nós, e Ele opera e se move em nós, nós podemos caminhar em direção a isso, e eu tenho certeza que o Senhor vai querer corresponder a esse desejo do seu coração. Deus deseja que quando você orar, você ore pelo enfermo e ele seja curado. Deus deseja, sim, que quando você clamar ao Senhor, sim, pessoas com muleta tenham que deixar a sua muleta para trás. Deus deseja manifestar a sua glória em nosso meio, enquanto nós, enquanto juventude, clamarmos uma situação, quando nós oramos pelo Eric e pela Bela, Deus está desejoso, sabe, de realizar os seus milagres. Por quê? Porque isso testifica a respeito dele. E pessoas vão se converter, pessoas vão crer em Jesus por meio dos seus milagres. E eu creio poderosamente que essa noite é uma noite de milagres. Jesus reservou essa noite para marcar e alimentar a nossa fé. Ele é o Deus de milagres, não há nada que impeça o Senhor. Só o que pode impedir o agir de Deus na nossa vida é a nossa incredulidade. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, em dada ocasião, ele foi para a sua terra em Cafarnaum, local onde ele passou uma boa parte da sua vida aqui na terra. E lá, a Bíblia vai dizer que ele realizou poucos milagres por causa da incredulidade daquele povo. E realizou poucos milagres ainda, tinha incredulidade e ainda realizou poucos milagres. E se a gente não está vendo milagre, meu irmão, é pela nossa falta de fé. Porque ele não muda. A Bíblia vai nos contar que nele não há nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. É o mesmo Deus, ele não muda. E ele está aqui desejoso de achar corações que estão ardendo em fé e dizendo, Senhor, eu estou aqui para vivenciar o que o Senhor deseja, eis-me aqui. Se o Senhor está procurando alguém, eu estou como Samuel, fala que teu servo ouve, eis as minhas mãos, eis os meus pés, eu vou vivenciar. Se o Senhor está me dando esse poder, está me mandando ir, eu vou levantar da minha cadeira, eu vou ir, eu vou fazer o que o Senhor está colocando no meu coração, e eu creio poderosamente que o Senhor irá trabalhar, e o Senhor irá de manifestar, irá fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer isso em nós. Se não bastasse isso,
Eu estou comparando a obra de Jesus com o que a gente deve fazer, porque a gente deve andar nos passos dele. Mas olha o que o próprio Jesus falou a meu e a seu respeito. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Amém, até aí eu já cheguei. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Meu irmão, se a tua expectativa já estava alta, eleva um pouquinho mais tua régua, porque Deus tem mais para você. O texto que nós lemos de 2 Coríntios, se você percorrer um pouquinho mais o capítulo, vai dizer que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu o coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que você ainda não conseguiu nem imaginar, Ele tem preparado para você. Efésios 3:20 vai dizer que Ele é o Deus a respeito do qual nós devemos nos adorar, porque Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Se o teu pensamento já pensou em alguma coisa muito grande aí nesse momento, que você quer viver no Senhor, eu quero te dizer que Ele é o Deus do infinitamente mais além, para fazer o quê? Obras maiores do que estas. Meu irmão, você tem que crer nessa palavra, que não é o Vinícius que está falando. É o Jesus que declarou, eu só estou te recitando para ativar a tua fé, porque a fé é baseada na palavra. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E Ele foi para o Pai, e Ele deixou essa missão comigo e contigo. Ele deixou essa missão com a igreja é a representante do céu, a representante de Deus aqui na terra. A Bíblia vai nos comparar a embaixadores de Cristo. O embaixador é alguém que está em outro país, representando o seu país, ou seja, lá nos Estados Unidos existe um embaixador brasileiro, representando os interesses do Brasil, lá dentro dos Estados Unidos. Nós não somos dessa terra, nós pertencemos a um reino celestial e servimos ao reino de Cristo, ao reino de Deus, e nós voltaremos e iremos para lá, e enquanto estamos aqui nós estamos apenas representando e sendo representantes de Deus. Não é à toa que a Bíblia nos compara ao sacerdote, porque nós somos uma nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. E o sacerdote, quem que ele era? O representante de Deus para o meio do povo. Ele representava o povo diante de Deus. Ele ia diante de Deus e levava as causas do povo, levava os pecados para serem expiados. Um representante de Deus diante do povo. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Ele já foi, mas Ele deixou o seu Espírito conosco. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, vocês não precisam ter medo, porque eu vou mandar o Espírito da verdade, Ele vos guiará e vos conduzirá a toda a verdade. E quando vocês estiverem numa situação como na frente de reis e de príncipes, Ele é quem vai colocar as palavras na sua boca para que você possa defender. Foi o que Ele disse para Pedro. Então o Espírito de Deus está conosco, isso basta, isso é suficiente para mim e para a sua vida. E quando nós olhamos e analisamos a história de moveres de Deus ao longo dos anos e dos séculos que nós já passamos depois de Cristo, nós vemos que em muitas das ocasiões Deus levantou jovens e adolescentes para poderem gerar um avivamento onde eles estavam inseridos, porque eles caminhavam na visão de um Deus que é um Deus infinito, um Deus todo-poderoso, e eles desejavam e tinham fome de Deus. Me lembrei enquanto preparava, por exemplo, de John e Charles Wesley e seu amigo George Whitefield, dentre outros amigos que participaram também de um chamado Clube Santo. Eles estudavam juntos no seminário e eles começaram a se reunir todos os dias para orar. E tinha dia que eles iam visitar os órfãos, outros viúvas, outros iam em funerais. Todos os dias se dedicavam à oração e à palavra, de forma muito metódica. Todos os dias eles buscavam ao Senhor com muita intensidade. E o Senhor respondeu aquele clamor, aquela fome. O Senhor responde à fome do ser humano. O fome que não se manifesta apenas em palavras, mas em ações de quem busca verdadeiramente ao Senhor. Aqueles jovens começaram a buscar. E eu quero te dizer que mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas por meio da vida desses jovens e da pregação e dos louvores que eles compuseram. Sabe por quê? Porque um dia eles decidiram crer que existia um Deus de milagres. Eles decidiram crer que o Deus que opera o maior dos milagres, que é o milagre da salvação de uma vida, podia fazer através deles. E John Wesley, na verdade, vai dizer, inclusive, que dê-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e não busquem nada, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ele abalou a Inglaterra, abalou os Estados Unidos, abalou tantos lugares naquele tempo. Você imagina uma juventude, aqui tem mais ou menos uns 100, vamos dizer assim, que não tema nada a não ser o pecado, e não busque nada a não ser a Deus, o Deus de milagres. Hoje Deus está nos chamando para entrar nesse nível de relacionamento. Quem sabe você pode se juntar aí com seus amigos, com a sua célula, e falar: vamos orar mais,
Vamos ter um tempo de oração, vamos vir na terça-feira às 19h30 nessa semana, vamos buscar a face do Senhor, vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer um jejum. Quem fez jejum nessa semana, jejum da igreja aí? Foi maravilhoso, eu fiz junto com o Felipe, com o Johnny, a gente estava conversando, quando a gente estava com fome, com vontade de desistir, um falava para o outro, e a gente ia se fortalecendo, e o Senhor foi nos dando graça, foi nos fortalecendo. Se junte com seus amigos para orar mais. Se junte com seus amigos para buscar mais a face de Deus. Se junte com seus amigos para ler mais a palavra. Eu comentei ontem na minha célula, quantas vezes eu me juntei com alguns amigos meus e falei, vamos ler o livro de Marcos, vamos ler Mateus, vamos ler João, vamos ler Salmos. E a gente ia lendo, e ia comentando, dia após dia, o que o Senhor estava ministrando ao nosso coração, e o Senhor foi nos edificando, um ao outro foi se edificando. John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, todos eles eram jovens, muito jovens, estavam aí na época do seminário, e eles estavam ali buscando ao Senhor. Eles abalaram o mundo, porque eles buscaram a face do Deus de milagres. Milagres foram vistos, muitas vidas foram salvas. Um avivamento chegou naquele tempo, porque eles decidiram vivenciar um relacionamento íntimo com esse Deus de milagres. Eu olho, por exemplo, para Evan Roberts, o avivalista mais conhecido do país de Gales, o avivamento do país de Gales, um avivamento até recente. E quando ele começou a buscar por avivamento, ele tinha 26 anos. E ele viu a população de Gales, ele começou a buscar ao Senhor depois de uma reunião que mexeu muito com o seu coração, e ele falou: Senhor, eu quero 100 mil almas para o Senhor. 100 mil vidas, parece distante? Era para ele também, mas o Senhor deu 100 mil vidas que se converteram ao Senhor por meio da vida de Evan Roberts, porque ele decidiu ousar e entrar no sobrenatural de Deus. Isso é obra sobrenatural, irmão. Não tem como um ser humano pensar que vai alcançar 100 mil almas sem ter nenhuma relevância, sem conhecer, sem ter contatos. Ele foi e pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus é loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. E nós cremos nesse poder. Nós cremos num Deus poderoso, um Deus sobrenatural, um Deus de milagres. E quando nós olhamos para Billy Graham, então, mais perto da nossa época, Billy Graham, certa feita, quando estava no seminário, ainda muito jovem, ele foi para a Inglaterra numa excursão, e lá ele visitou a casa onde John Wesley viveu, em 1700 e lá vai bolinha. E visitando aquele lugar, ele chegou num cômodo, e naquele cômodo tinha um tapete. Naquele tapete tinha as marcas do joelho de John Wesley, onde John Wesley orava. Aquele homem orava tanto para alcançar os resultados que ele alcançou, que ficaram, depois de anos, as marcas dos joelhos onde ele buscava a face do seu Deus. E ali, Billy Graham foi tão constrangido pelo Espírito Santo, que todos os alunos daquela excursão já tinham voltado lá para a sua condução, e não acharam Billy Graham. Quando foram buscar Billy Graham, ele estava lá de joelhos, com os joelhos nas marcas onde John Wesley orava, dizendo: Senhor, faz de novo, como tu fizeste com John Wesley, me levanta nesse tempo para ser um novo John Wesley, para alcançar as almas. Deixa eu te dizer, Billy Graham pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Por quê? Um dia ele decidiu entrar na visão de um Deus que é sobrenatural. Ele decidiu entrar na visão de um Deus que é um Deus de milagres. E sabe, se eu e você nos atentarmos para isso, nós vamos viver isso também na nossa vida. Nós não precisamos nos comparar com ninguém. Ali, Billy Graham não estava querendo ser igual ao John Wesley, ele estava querendo que o Senhor fizesse na época dele o que ele fez no passado. E ele está procurando nesse tempo os Billy Grahams, está procurando aqueles que estão dispostos, dizendo: Senhor, faz de novo. Está como Abacuque: aviva o Senhor a tua obra, no meio dos anos a notifica novamente, aviva-nos, Senhor, vem com a tua vida sobre nós, em meio a uma geração que está morta no pecado. Quando nós olhamos para o avivamento da Rua Azusa, William Seymour, ele tinha todos os motivos para não buscar o Senhor, mas com 30 anos, ele buscou o Senhor. Você viu que eu fui gradativo, comecei com John Wesley, né, seu irmão, estava na transição da adolescência para a juventude, fui para Billy Graham, Evan Roberts com 26 anos, Billy Graham estava na faculdade, agora William Seymour com 30 anos, peguei quase todos os públicos aqui. William Seymour, 30 anos, começou a buscar o Senhor incessantemente, até que o Senhor desceu num avivamento tão grande, que talvez da história recente do cristianismo seja o avivamento que mais impactou todo o globo terrestre. Muitas igrejas hoje são fruto daquele avivamento de 1906, na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E ele começou a buscar ao Senhor, e o poder de Deus veio de tal forma que muitos milagres foram vistos. Muitas pessoas, há um relato, por exemplo, da esposa de Evan Roberts, numa noite onde a pregação estava acontecendo, ela começou a tocar piano e começou a cantar numa outra língua, não lembro que língua que era, que ela não conhecia, ela não tocava piano, mas o Espírito Santo veio sobre ela. Por quê? Porque um homem decidiu orar. A história nos conta que havia dias que William Seymour passava 10 horas de joelhos diante de Deus em oração,
clamando por avivamento, clamando por salvação das vidas que estavam perdidas, estavam indo a passos largos para o inferno, e por conta daquele homem, daquela sede, daquele coração, muitas vidas foram salvas e foram transformadas, e aquele avivamento da Rua Azusa ficou conhecido. Agora a minha pergunta para você é o seguinte: você está disposto a viver o avivamento da Rua João Refo? Eu creio. Só o que Deus precisa é de um coração disposto. Só o que Deus precisa é de um jovem que esteja incendiado e falando: Senhor, na minha geração sou eu estou buscando, eu quero sim ver vidas que se convertam ao Senhor, porque eu creio que o Senhor é o Deus de milagres, eu creio que na nossa igreja o Senhor vai transformar sim as situações, o Senhor vai curar os enfermos, o Senhor vai libertar os cativos. Se você está com essa sede no seu coração, quero te dizer, hoje é o dia de você se aprofundar em Deus e receber de Deus aquilo que Ele já tem para a sua vida. Eu creio poderosamente nisso. Nós viveremos tudo o que o Senhor tem para nós, à medida que nós nos entregarmos a Ele. A medida da sua fome é a medida que Ele vai te alimentar. A medida da sua sede é a medida que Ele vai te saciar. Ele é um manancial de águas vivas. Se nele não tem fim, enquanto você tiver sede, vai ter água para beber. Enquanto você tiver espaço, vai ter óleo para encher o vaso. O Johnny pregou sobre isso aqui. Sabe, Deus deseja que a gente se aprofunde nele. E uma juventude não pode ser mais ou menos na busca pelo Senhor. A gente tem que ser intenso. A gente tem que desejar, a gente tem que, sabe, não deixar a preguiça de lado, deixar as distrações de lado, e se tiver que fazer jejum de Instagram, vai fazer. Seu propósito de parar de ver um pouco o Instagram para buscar mais a face do Senhor, sim, vai buscar mais um pouquinho, vai renunciar, vai tomar sua cruz todo dia, para vivenciar os projetos de Deus. Olha os apóstolos, vem, siga-me, largou o barco, largou tudo, estou seguindo. Largou a coletoria, estou seguindo. Eu era zelote, agora eu sou um seguidor de Jesus, não importa o que pense de mim. Quase todos, com exceção de João, perderam a sua vida, não de forma natural, mas foram mortos. Alguns também foram crucificados. Pedro provavelmente crucificaram de ponta cabeça, o sangue todo indo para a sua cabeça, o peso da cruz, o peso do seu corpo, porque nós precisamos renunciar tudo que nós temos e somos, se nós quisermos viver nesse tempo, nessa vida, para o Senhor, e vivenciar um Deus de milagres através de nós. Eu vou passar um vídeo depois de um cara, David Robertson, e esse cara, quando ele se converteu, o Senhor falou com ele, ele teve uma mudança radical. Não estou falando para você fazer isso, mas Deus falou para ele sair do trabalho e começar a buscar o Senhor loucamente. E ele fez, só pela fé, mas ele não estava entendendo nada, ele falou: o que eu vou fazer agora? Eu saí do trabalho e hoje eu não sei o que eu vou fazer. Então ele decidiu que ele ia orar 8 horas por dia. Eu trabalhava 8 horas, agora eu vou orar 8 horas. E ele começou a orar 8 horas. E se você vai ler os ensinos desse homem, ele faleceu uns 4, 5 anos atrás, é bem recente. Esse pastor, ele influencia a vida de milhares de pastores no Brasil e no mundo. Inclusive a minha é muito influenciada por ele. Tem um livro dele muito poderoso, Andando no Espírito e no Poder. Você precisa ler esse livro se você quiser caminhar no sobrenatural de um Deus de milagres. E esse cara começou a orar tanto, que ele influenciou toda uma geração a respeito da vida de oração e de uma vida sobrenatural. Deus deseja levantar a juventude Brave dentro dessa visão. E aí você pode estar olhando para você mesmo falando: eu sou tão pecador, eu sou tão pequeno, sou tão falho, está igual a Moisés, não sei falar, sou menino igual Jeremias, está olhando para as impossibilidades em vez de olhar para o Deus de milagres. Mas quando você começa a olhar para um Deus de milagres, você percebe que Elias, por exemplo, como diz Tiago 5,17, era um homem semelhante a nós. Era um homem como eu e você, era um ser humano. E ele não tinha nem grife, vamos dizer assim, né? Não era sacerdote, não era nada. Do nada ele aparece na Bíblia, Elias o Tisbita, morador de Tisbe. Então ele aparece na história do nada. Ele não tinha uma linhagem real, não era alguém conhecido, mas era um homem semelhante a nós. Tiago 5,17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E Jesus também. Jesus, a Bíblia diz que em tudo foi tentado. Então eu e você não temos desculpa. Já temos o Espírito Santo para nos ajudar. Quando a tentação vem, já tem a rota de escape. Nós temos sim quem possa nos assessorar, nos auxiliar, nos dar força, nos animar num momento difícil. Nós temos quem possa nos dar suporte. E Elias era esse homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Só que sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer: e orou. Ele orou com instância. E para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar. Agora olha assim, se Elias era um homem como eu e como você, que estava sujeito aos mesmos sentimentos, de fato estava, porque quando ele sentiu medo, ele fugiu, e teve até a vontade de pediu a morte para o Senhor, ficou escondido na caverna, teve medo. Então ele teve o mesmo sentimento que eu e você de vez em quando temos.
ficou desanimado, ficou preocupado, não queria mais saber de viver. Esse era o Elias. Mas você olha para Elias, que era igual eu e você vai ver que ele bateu a capa no Jordão e as águas do Jordão se abriram. Você vai perceber também que Elias, ele profetizou um período que não choveria e o céu teve que obedecer e não choveu. E o legal disso tudo é que o povo de Israel estava tão idólatra que estava adorando Baal, uma divindade que era da colheita, né, da chuva, porque aquele povo dependia muito da agricultura e dependia da chuva para que a agricultura desse certo. Elias foi lá, caçoando daquele Deus dele, que era um Deus com D minúsculo, falou: ó, a partir de hoje eu vou orar o Deus verdadeiro, não vai chover nada aqui, e vocês vão ver quem que é o Deus verdadeiro. Elias orou e multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Elias orou e ressuscitou o filho da viúva que estava morto. Ele orou e o fogo desceu sobre o altar. Sabe quem era esse homem? Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele realizou tantos feitos no Senhor e caminhou num Deus sobrenatural, num tempo tão antigo, e hoje nós podemos vivenciar o mesmo no Senhor. Sabe por quê? Aí vem a verdade. Ele é sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou. Um jovem que ora, ele é diferente. Um jovem que busca, eu não estou falando orar para você comer no alimento, não. Não estou falando orar antes de você dormir para agradecer pelo seu dia. Eu estou falando de você dedicar uma vida de oração ao Senhor. Um jovem que decide viver uma vida de oração no Senhor, ele vai vivenciar o sobrenatural e extraordinário de Deus na sua vida. Nessa semana a gente teve a célula, e o tema da célula era: só quem se arrisca consegue ou merece viver o extraordinário. E de fato é, porque você vai precisar renunciar a muita coisa para você vivenciar aquilo que o Senhor tem de extraordinário para a sua vida e através da sua vida. Elias decidiu viver assim. Ele orou, ele buscou ao Senhor. Era um homem comum, não tinha uma linhagem diferenciada, era um homem semelhante a nós, mas ele tinha uma vida de oração que possibilitou que ele vivenciasse e experimentasse muitos milagres da parte de Deus. Quero já chamar a banda para subir. O que distinguia Elias da sua geração era a sua vida de oração. A vida de oração de Elias é que possibilitou que ele pudesse vivenciar diante da visão de um Deus de milagres. E não apenas conhecer o Deus de milagres, não apenas ouvir falar ou falar sobre o Deus de milagres, mas experimentar e vivenciar os milagres na sua própria vida e na sua própria geração. Sabe qual que foi o resultado de um Deus de milagres manifestando através da vida de Elias? Estava todo mundo na idolatria. Hoje não é muito diferente, não é mesmo? Tantos ídolos que têm se levantado na nossa geração. Todo mundo na idolatria. Elias foi lá, convocou uma guerra lá contra os profetas de Baal e de Azerá, lá no Monte Carmelo. Eles tiveram que montar um altar. Elias consertou o altar que estava quebrado. E aí ele pede para que aqueles profetas clamem. Eles clamam alto, eles se rasgam, eles se cortam, nada acontece. Mas quando Elias ora, o fogo de Deus desce do céu e consome aquele altar. O resultado disso, de um homem que ora e está na visão de um Deus sobrenatural, sabe qual é o resultado? Todo o povo começou a gritar a uma só voz, que só o Senhor é Deus. Esse é o propósito dos milagres. A pregação não estava dando certo enquanto não tinha sinal. Quando o sinal veio, todo mundo começou a clamar: só o Senhor é Deus. Nós queremos ver as multidões crendo no Senhor e se rendendo a Jesus. Nós queremos ver esse Brave aqui com as cadeiras lotadas, mas eu quero que você também entre nessa visão que para que isso aconteça, eu e você precisamos corresponder a esse Deus de milagres. Ele deseja que nós vivamos e vivenciemos, experimentemos milagres ainda maiores, ainda mais superiores, em mais quantidade do que isso. Só o Senhor é Deus. Por quê? Porque um homem parecido comigo e com você decidiu viver intensamente uma vida de oração. Qual era a marca da vida de Elias? Tiago podia falar várias coisas, várias características. Qual a característica que ele citou? Ele orou. Se a juventude Brave colocar o joelho no chão, decidir ter uma vida de oração, você vai ver o que Deus vai fazer. Hoje eu creio que Deus quer dar uma amostra para nós do que Ele quer fazer. E antes de você se colocar de pé, eu quero apenas colocar um vídeo aqui, pedir para a multimídia soltar um vídeo, porque esse vídeo mexe comigo já há muitos anos, já é um vídeo antigo, e às vezes a gente fica tão distante dessa realidade, mas Deus quer colocar isso tão palpável ao nosso coração, de que Ele permanece sendo um Deus de milagres. Ele permanece sendo um Deus que age, um Deus que transforma circunstâncias, um Deus que move de fato o sobrenatural, um Deus que alinha aquilo que está desalinhado. Esse é o nosso Deus, e você vai ver nesse vídeo uma amostra daquilo que Deus pode fazer através da sua vida.
Esse vídeo é desse pastor chamado David Robertson. Esse homem orava 8 horas por dia. Mas dizem os relatos que quando esse homem entrava num lugar, quando esse homem entrava num templo, já na entrada dele as pessoas sentiam algo diferente acontecendo. Porque ele carregava uma presença. Ele caminhava no sobrenatural. Ele caminhava num Deus de milagres, e muitas curas e milagres foram vistos enquanto ele pregava. Por isso eu quero pedir que a multimídia solte o vídeo para nós, nesse tempo, para que você possa acompanhar, antes de nós finalizarmos essa mensagem nessa noite. Acho que está sem som, mas eu vou citando para vocês ali, até porque ele fala inglês, então. E esse cara ali do lado, pode soltar sem som mesmo, tá? Esse cara do lado é o David Keelan, tá? Então faz tempo, mas é o David Keelan que estava traduzindo o David Robertson. Para quem não sabe, o David Keelan é irlandês, ele não é brasileiro. E nesse momento ele está abraçando, ele chamou um cara que tinha esclerose múltipla. Ele não conseguia andar. Ele tinha que andar com auxílio de muletas. E o Senhor está ministrando ali um abraço na vida daquele homem. É um jovem, na verdade. O Senhor está ministrando um abraço na vida dele. Isso aqui é em Minas Gerais, foi no Brasil. E nesse tempo que ele está sendo abraçado, David Robertson está apenas amando ele, não está falando nada. Alguns milagres Deus manifesta. Ele permite algumas situações para manifestar a sua glória por meio de seus milagres. Perguntaram para Jesus quem pecou, os pais ou foi esse cego aí, para que ele nascesse cego? Jesus falou, foi para que a minha glória pudesse ser manifesta nele. Lázaro morre, Jesus chega, entre aspas, atrasado 4 dias. Se creres, você verá a glória de Deus. E Jesus olha para o céu e fala, Pai, eu estou orando assim para que eles vejam e creiam que o Senhor me enviou. Nós podemos hoje olhar para o céu e vivenciar os sinais para que eles creiam que o Senhor nos enviou. De um Deus vivo. Não poderia suportar. Eu não pude suportar a compaixão deste Deus vivo. Não pude suportar. Não dá para suportar. Ele me disse, hold him segura-o, like I would. como eu o seguraria. And he would do something. E ele faria algo. Something has been done. Algo tem sido feito.
Fique de pé no seu lugar. Eu quero dizer que essa unção, essa autoridade foi dada por Jesus, está à minha e à sua disposição. E meu convite é muito simples para você, são dois. Se você deseja receber dessa unção do Senhor e ser empoderado pelo Senhor, saia do seu lugar e venha para esse altar e fique desse lado aqui desse altar. Se você precisa de um milagre do Senhor hoje aqui, se você precisa ser tocado por esse Deus de milagre, saia do seu lugar e venha para esse lado aqui, porque nós vamos nos unir hoje, nós vamos orar e o Deus de milagre vai se manifestar. O Deus que manifesta o fogo sobre o altar, Ele está neste lugar procurando alguém que ore. Elias orou e o fogo desceu. Se você deseja isso de todo o seu coração, quero dizer, está disponível. E enquanto o louvor estiver adorando, você irá recebendo, você irá provando do Senhor. Eu creio que o Deus de milagres está aqui. Ele está desejoso de achar corações, Ele está buscando corações. Ele está buscando pessoas que estejam com o coração faminto, sedento, como Billy Graham dizendo, faz de novo. Se sou eu na minha geração que o Senhor está procurando, faz de novo. Comece a clamar ao Senhor nesse tempo. Comece a erguer a sua voz em adoração. Comece a falar as suas palavras ao Senhor. Comece a dizer o seu eis-me aqui. Diga para o Senhor no nome de Jesus.